Bom dia, galera, esse é um vídeo sobre celulite e antes que vocês comecem a negativar esse vídeo e deixar um monte de comentário ofensivo aqui embaixo por causa que eu falei que a celulite é uma inflamação, calma, espera, porque eu e o Fernando a gente está fazendo um vídeo sobre inflamação, principalmente inflamações crônicas. Mas não tem inflamação na celulite, porque não tem calor, não tem vermelhidão, não tem não sei o que, é frio. Então se você ainda é adepto daquela regrinha que toda inflamação tem que ter dor, calor, rubor, tumor, você tem que mudar os seus conceitos. Então a gente está preparando uma aula de inflamação para vocês entenderem como se comportam as inflamações crônicas, certo? Então, antes de negativar esse vídeo, eu vou deixar um desafio para vocês aí que acham que na celulite de grau 3 não tem inflamação. Pensa assim, ó, se no grau 4 tem fibrose, como que ocorre a fibrose sem haver um processo inflamatório? Esse é o meu desafio para vocês. Então, se vocês souberem dessa resposta, coloca aí embaixo nos comentários, beleza? Agora roda o vídeo, vê o vídeo e vocês vão entender o que eu tô falando. Beleza, galera? Roda a produção! Já aconteceu com você de gravar 1000 vezes? Mil e pouco. Mais de 1000. Bom dia, galera. Meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula da parceria com a Escola de Ciências da Vida com o professor Fernando Mafra. Fernandão? Opa! Maravilha, vamos lá. Então o objetivo da aula de hoje é a gente falar sobre os graus de celulite, certo? Desmistificar esse nome celulite, que significa inflamação celular, como muitas pessoas dizem em programas de TV. Vamos lá, para entender. Na última aula a gente falou sobre a fisiopatologia da celulite, e quando a gente falou sobre a fisiopatologia da celulite, vocês perceberam que a formação inicial da celulite ocorre por edema no tecido subcutâneo, ou seja, eu tenho um inchaço no tecido subcutâneo, esse inchaço movimenta os adipócitos e os adipócitos puxam as traves fibrosas de colágeno para baixo, formando depressões na superfície. E todo mundo sabe que a celulite é mais frequente em mulheres, certo? Por que isso ocorre mais em mulheres? Por dois motivos. O primeiro é hormonal, estrógeno. O hormônio estrógeno causa retenção de líquido e essa retenção de líquido dificulta a circulação entre os adipócitos, certo? Favorecendo a formação de um edema. Então tem um fator hormonal. Segundo, fator constitucional. A anatomia da pele da mulher favorece com que ela tenha celulite. Não adianta lutar contra. Você vai ter celulite, certo? Você está jogando praga em mim, Rogério. Não, é a sua anatomia, certo? Por quê? Vocês podem perceber que na mulher as traves fibrosas de colágeno, elas ficam perpendiculares à superfície, ou seja, qualquer movimento que eu tenha nos adipócitos, essas traves fibrosas são movimentadas para baixo. E aí quando elas são movimentadas para baixo, eu tenho a formação de depressões na superfície da pele, que forma a celulite. Então você pode perceber que o que ocorreu aqui foi um edema subcutâneo causado por um fator hormonal e um fator constitucional. Por que é mais difícil nos homens? Mas tem homem que tem, mas é mais difícil. Por que isso pode ocorrer? Vamos ver, ó. Nos homens a gente tem uma característica fundamental. Primeiro, hormônio. Quem predomina é a testosterona. A testosterona ela aumenta o metabolismo e a retenção de líquido é muito pequena nos homens, certo? Ou seja, isso é um problema do estrógeno, é um problema mais feminino. Segundo, fator constitucional. As traves fibrosas no homem têm sentido oblíquo, certo? Elas não ficam perpendiculares, elas ficam curvadas, ou seja, mesmo que o homem tenha um edema no tecido subcutâneo, quando eu tiver o tracionamento dos adipócitos e puxar essa trave fibrosa, a trave fibrosa se movimenta nesse sentido, ou seja, ele vai tracionar a pele no sentido longitudinal, certo? Então ele não vai conseguir formar depressões, a não ser que esse edema seja muito grande e ele tenha muita produção de gordura naquela região, certo? Então é muito mais difícil ocorrer em homens do que em mulheres por dois fatores: hormônio, que é o estrógeno que causa nas mulheres, e o fator constitucional, que é a posição das traves fibrosas na pele. Beleza? Então, sabendo isso, a gente já pode graduar. A gente pode graduar a celulite em 4 graus. 1, 2, 3, 4. Lógico. Onde? No grau 1 de celulite, a mulher não tem nenhuma alteração aparente, que ocorre lá no início da adolescência. Quando a mulher começa a produzir o estrógeno em maior quantidade,
só que ela não tem celulites aparentes, a pele está novinha, está bonita e você não vê a celulite. Mas mesmo assim é uma celulite grau 1. A mulher já nasce com a celulite grau 1. Por quê? Porque se eu apertar aquela pele que aparentemente não tem celulite, se eu fizer um apertamento é sacanagem. Se eu apertar essa pele, eu vou verificar a presença de depressões. Então já é uma celulite grau 1. Então já no início da adolescência eu já começo a ter uma pequena retenção de líquido no tecido subcutâneo. Grau 2, eu começo a ter uma obstrução maior dos vasos sanguíneos entre os adipócitos e aumenta esse edema, ou seja, eu vou ter uma maior retenção de líquido no tecido subcutâneo. Essa maior retenção de líquido vai tornar essas depressões mais aparentes. Isso é grau 2. Vocês podem perceber que no grau 1 e 2, o único problema que a gente teve aqui é uma retenção de líquido, ou seja, é um edema. Então o início da formação da celulite se dá por edema, um edema subcutâneo. Nos graus 3 e 4, você já tem inflamação tecidual, porque aqueles capilares ficaram com o seu volume reduzido e eu começo a ter uma menor circulação. E isso vai gerar inflamações na pele, caracterizando o grau 3, onde eu tenho uma maior quantidade de depressões e ela ocorre mais locais. Pode ocorrer no tríceps também, no meio da coxa, certo? Pode ocorrer aqui nos culotes, na barriga, além de ampliar o problema no bumbum também. Tudo bem? Então, além de você ter depressões mais profundas, ela pode ocorrer também em outras áreas, porque a retenção de líquido começa a se tornar cada vez maior. E isso vai gerar uma inflamação, que é o que ocorre no grau 3 de celulite, que é o famoso aspecto casca de laranja. E no grau 4 ocorre fibrose, ou seja, essa inflamação persiste e eu tenho a formação de tecido fibroso, ou seja, eu tenho engrossamento desse tecido, vai piorar também as depressões da celulite e ela vai se ampliar também todas aquelas áreas que eu falei anteriormente, beleza? Então no grau 4 eu já tenho fibrose, você pode ter também dor, dormência e outras alterações de sensibilidade na pele causadas por essa inflamação persistente que veio a partir do grau 3. Então no grau 4 já é aquela celulite que praticamente não tem mais jeito, tudo bem? Mas ela pode melhorar um pouquinho com o tratamento estético. Então esse vídeo foi para classificar os graus de celulite, onde nos graus 1 e 2 eu tenho apenas retenção de líquido, edema. Nos graus 3 e 4 temos inflamação no grau 3 e fibrose no grau 4, ou seja, a inflamação só ocorre a partir do grau 3. Então o termo celulite, se a gente for usar o pé da letra, só serve para os graus 3 e 4. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência, pela colaboração. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ajudou, dá aquele joinha aí embaixo que ajuda a divulgar o vídeo e mais pessoas assistirem essas aulas que a gente está fazendo. Se você gostou do vídeo do Fernando, se inscreve também no canal dele, que tem um descritivo aqui embaixo. Se inscreve no meu canal também e curte a nossa página do Facebook para você receber as novas atualizações da nossa parceria. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência, pela colaboração. Muito obrigado pela paciência, pela colaboração e por assistir esse vídeo. E até a próxima aula. Fui!